Bom, estou falando aqui num dia muito triste para todos nós, por causa da tragédia que se abateu sobre o primeiro distrito de Petrópolis, o centro de Petrópolis. Eu sou carioca, né? Moro aqui no Rio de Janeiro, mas passo muito tempo em Petrópolis, minha segunda casa, que até na pandemia virou a primeira. Há 40 anos eu frequento o município de Petrópolis, a região serrana, então tenho um amor por aquilo lá. Eu gravei vários vídeos lá, mostrei para vocês onde eu vivo, por onde eu ando, enfim. Então, com o coração meio partido, eu vou comentar um pouco sobre essa tragédia. Bom, o município de Petrópolis tem cerca de 300 mil habitantes, né? É um município hoje muito grande. Petrópolis tem 5 distritos. O primeiro distrito, que inclui o centro histórico, concentra cerca de 200 mil habitantes. Então a maior parte dos moradores do município de Petrópolis vive exatamente na cidade propriamente dita, cidade onde a cidade nasceu e foi crescendo. Bom, quando Dom Pedro II, né, fez aquela cidade lá, enfim, foi uma cidade criada a partir de uma fazenda, tinha até um planejamento, foi ocupando os vales. Então são 3 rios básicos que passam por esse primeiro distrito, como se diz, né, o centro histórico. Então Petrópolis foi crescendo em torno dos vales, suas vias principais foram em torno dos vales e, claro, sempre há muitas ruas, muitas em encostas, em elevações, subidas. Às vezes eu passo de carro lá e penso assim, como é que alguém consegue subir de carro aqui? O meu carro não sobe, porque é muito íngreme. Bom, mas historicamente a cidade foi crescendo dessa forma, ocupando muito os morros. E Petrópolis, embora tenha sido quase uma sede da corte, né, a sede imperial, foi uma cidade que tinha uma base industrial muito grande mesmo. Pra vocês terem ideia, ali, ainda no século XIX, Petrópolis chegou a ser o 4º maior polo têxtil do mundo, não é do Brasil não, do mundo. A concentração de fábricas têxteis lá era enorme. E é até estranho, porque não é uma região produtora de algodão, por exemplo, né? Mas imigrantes que vieram da Itália, especialmente da Itália, fundaram essas fábricas, criaram essas fábricas e trouxeram até operários de fora, né? Então, Petrópolis tem uma colônia italiana muito expressiva, né? De origem italiana, assim como alemã, espanhola também. E as fábricas naquela época, elas praticamente constituíam vilas operárias, né? Construíam casas para os seus operários. Então fábricas lá com mais de 1000 operários. Então houve um momento que a indústria têxtil chegou a empregar 45 mil pessoas na cidade de Petrópolis. E isso quando a população era muito menor do que 300 mil. Então a Petrópolis tinha uma atividade econômica que não era o turismo, né, na época. Não era o pessoal que subia, os cariocas que subiam para veranear em Petrópolis. Havia realmente uma população fixa que trabalhava lá, que produzia. Bom, a indústria têxtil, ela praticamente encolheu muito na cidade, hoje emprega só 2.000 pessoas. Ela foi morrendo porque ela não conseguiu se renovar. A história das empresas, né? A gente tem as novas gerações não acompanham a evolução tecnológica, ou a mudança empresarial, as fábricas ficam com layouts antigos, maquinário antigo, e elas perdem competitividade. E depois dos anos 50, esse processo de redução da indústria têxtil lá foi mais acelerado ainda. Então a cidade empobreceu muito a partir daí. Outras atividades surgiram, mas ela nunca se equiparou ao passado. E também as novas empresas que vieram não tinham mais essa obrigação, essa responsabilidade, ou nem conseguiam construir casas para os seus funcionários. Então as pessoas foram construindo
e foram ocupando aonde? As encostas, nos lugares mais difíceis e até mais perigosos. Essa região mais afetada pela chuva é um bairro chamado Alto da Serra. E tem bairros próximos também a esse Alto da Serra. Por que chama Alto da Serra? Porque primeira estrada para subir para Petrópolis chegava ali, chegava exatamente no alto da serra. Ela vinha de uma região de Piabetá e na parte litorânea, no fundo da Baía de Guanabara, né, e subia por ali, serpenteando a Serra Velha, como se chama. E primeiro ela se subia por carruagem, né, cavalo. Havia até antes um caminho, que era uma parte do Caminho Novo do Ouro, antes da construção da cidade de Petrópolis. Era o caminho que se ia para as minas de ouro, né, de Minas Gerais. Era um caminho que se fazia com mulas, né? E eu até já andei ali. Interessante, você ainda vê uma certa jardinagem. Era um lugar bem cuidado, tem um certo calçamento. Foi uma estrada construída por escravos. Pois bem, depois no século XIX se construiu esse caminho da Serra Velha e depois do Barão de Mauá se construiu o trem. A linha do trem subiu e foi em direção a Minas Gerais. Então a gente tinha o pé da serra, né, onde começava a subida, uma estação no meio da serra, está escrito lá meio da serra, até tem ruínas dessa estação. Aliás, é uma região que foi ocupada, graças a Deus nunca aconteceu nada lá, mas também é uma ocupação. E tem o Alto da Serra. Então no Alto da Serra viviam muitas famílias ferroviárias, era como se fosse um bairro operário, um bairro muito simples. Esse Morro da Oficina se chama, esse que desabou, onde houve o desabamento da servidão, onde o maior número de mortos ocorreu nesse Morro da Oficina, se chamava ali porque embaixo tinha a oficina que consertava os trens, os vagões, fazia uma manutenção. Era um bairro essencialmente ferroviário. E quando se decidiu acabar com a linha do trem, né, a linha do trem foi extinta depois de 1964, essas oficinas ficaram sem uso. Esse bairro perdeu grande parte da sua característica. E nesse bairro, o acesso a esse bairro é feito ou pela Serra Velha ou por bairros vizinhos de Petrópolis ou pela uma rua chamada Rua Tereza. A Rua Tereza é muito conhecida no Rio porque ela ainda abriga quase 2.000 lojas. Essas lojas revendem ou uma parte em produção própria de confecções. Essa tradição da indústria têxtil lá de Petrópolis, ela se trasladou meio para a área de confecções. Ainda se tem lá em Petrópolis uma produção muito grande de roupas, mas com tecidos não de Petrópolis, tecidos que vêm da China quase. Muitas lojas também passaram a vender roupas que vêm lá da Ásia, né, dos países da Ásia. Mas de qualquer maneira, um polo comercial impressionante. Eu não sei nem como é que consegue se sobreviver 2.000 lojas. É tanta oferta, tanta concorrência. Se você conhecer bem, vai ver que cada pedacinho da rua é um certo nicho, né? Um vende jeans, outro vende roupa infantil, outro vende lingerie, outro vende vestidos, camisas, enfim. E aí a gente vai vendo que tem espaço para todo mundo. E ao mesmo tempo também tem comércio que atende ao próprio comércio, né? Comida, enfim, restaurante, padaria, farmácia. Então essa região foi a mais atingida, uma região onde que ainda concentra, a gente passa lá a ver aqueles indústrias enormes, né? Dona Isabel, por exemplo, foi uma indústria têxtil enorme.
se dizia que iam fazer um shopping lá, mas hoje não tem nada, né? Não virou nenhum estacionamento, né? Enfim. Então essa é uma realidade dura, né? Petrópolis sempre ainda tem uma atividade industrial importante, não mais na indústria têxtil. Tem lá a Selma, que revisa turbinas de avião, faz peças para aviões. Tem indústria ótica, esse óculos que eu tenho aqui, a lente vem de lá, vem de Petrópolis, uma empresa chamada Zeiss. Tem indústrias de bens de capital, tem indústrias de alimentos, tem cervejarias importantes, enfim, mas basicamente a população vive do comércio. O turismo é importante, claro, né? É a única cidade imperial da América do Sul. Ali, o imperador Dom Pedro II, sua família viveu uma parte. Essa cidade na República chegou a ser um pouco capital do Brasil, porque a gente teve um surto de febre amarela e as embaixadas mudaram para Petrópolis. O Barão de Rio Branco adorava Petrópolis, né? Ele morreu lá até. Uma das vias principais da cidade chama Barão do Rio Branco. E tem um famoso Tratado de Petrópolis, onde se negociou com a Bolívia a anexação do Acre. Pois bem, então é com essa dor aqui no coração que eu faço esse relato, tentar explicar um pouquinho para vocês, um pouco da nossa economia petropolitana, solidariedade às famílias que foram atingidas, ao comércio da região central, que foi muito atingido pela inundação dos rios. Os rios subiram numa cota que jamais se tinha visto lá, e à medida que ele foi subindo, ele foi invadindo as lojas, foi arrastando. Tem galerias comerciais entre a avenida principal, né, que é a Rua do Imperador, e uma rua de comércio, chama 16 de Março. A água invadiu essas galerias e eram galerias que tinham pequenos quiosques, assim, coisas interessantes, bonitinhas, quiosques que vende chocolate, vende pequenos produtos, e a água praticamente arrastou esses quiosques. É um prejuízo enorme para todo mundo. A cidade parou, teve que parar porque os carros não passam. Petrópolis tem alguns corredores só de principais e alguns deles estão obstruídos. Então, é isso que eu queria dizer. Eu até vou para minha casa lá, nada aconteceu lá na região. Eu fico fora do primeiro da região central da cidade, uma região não é nem rural, mas também não é uma região urbana, são pequenos sítios. Essa região não aconteceu nada, graças a Deus.